do Senhor. Vamos ler a palavra do Senhor. Desta feita, Natan, no segundo livro de Crônicas, capítulo de número 34, versículos 14 ao 17. Segundo de Crônicas 34. Esse texto também está em Segundo de Reis, capítulo 22, é uma passagem paralela. Mas vamos ler, tomar com base, Natan, esse capítulo, pode deixar nele a maioria das vezes, ou sempre voltar nele, em Segundo de Crônicas 34. A partir do 14 diz assim: quando se tirava o dinheiro que se havia trazido à casa do Senhor, Ilquias, o sacerdote, achou o livro da lei do Senhor, dado por intermédio de Moisés. Então disse Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. Ilquias entregou o livro a Safã. Então Safã leu o livro ao rei Josias e deu relatório, dizendo: tudo quanto se encomendou a teus servos eles fizeram. Contaram o dinheiro que se achou na casa do Senhor e o entregaram nas mãos dos que dirigem a obra e dos que a executam. E acharam o livro na casa do Senhor. Senhor, fale conosco. Continue falando conosco. Ministre sua palavra sobre nossas vidas. Que a sua palavra nos pegue, nos acerte, nos transforme, nos fortaleça, nos sare, nos cure, nos renove, nos capacite, nos alimente, nos esclareça, nos ilumine, nos lave, nos limpe. Que a sua palavra vá e faça o que lhe apraz e prospere para tudo aquilo pela qual ela foi designada. É o que nós te pedimos. Em nome de Jesus, repreenda todo empecilho, todo obstáculo à tua palavra. Que a tua palavra tenha livre acesso entre nós, tenha vez, tenha voz. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus, obrigado, amém e amém. Pode tomar seu assento. Em nome de Jesus Cristo. Bom, nós vamos pregar nesta noite uma mensagem que nós pregamos no final da década de 80 e no início da década de 90, e tem alguns anos que eu não a prego, né? Mas gostaria de ministrá-la mais uma vez nesta noite. Este ano eu ministrei uma palavra sobre Lucas 2 e perderam Jesus no templo, né? Uma mensagem também que eu repeti na década de 90, que o Senhor nos deu essa palavra. E hoje eu vou repetir esta mensagem que prego desde final da década de 80, repito o início da década de 90, e perderam o livro no templo. Alguém pode perguntar: como se pode perder a Bíblia na igreja? Nós vamos ver como que se perde a Bíblia no templo, na igreja, na casa do Senhor. Parece uma impossibilidade, né? Perder a Bíblia dos crentes na igreja dos crentes. Parece um paradoxo, né? Parece que não é verdade. Mas não aconteceu somente no tempo do rei Josias, do sacerdote Ilquias, do escrivão Safã. Não! Ainda acontece, e muito, infelizmente, nos dias de hoje, nas igrejas de hoje. Estão perdendo o livro do Senhor na casa do Senhor. Mas quando que nós perdemos a Bíblia no templo? Quando que nós
conseguimos perder o livro santo na casa do Senhor. Quando se fazem na igreja festas mundanas como se culto fossem. Sim, se perde a Bíblia no templo. Quando colocam as festas mundanas, como se trazem o mundo para dentro da igreja. Pregavam os pastores, eu me converti em 84, né? Que Satanás fez de tudo para tirar a igreja da igreja e levar a igreja para o mundo. Não estava tendo muito êxito. Aí ele então resolveu fazer uma reunião no inferno. E com seus demônios ele decidiu mudar a estratégia. Não vamos tentar mais tirar a igreja da igreja e colocar a igreja no mundo. Vamos fazer diferente, vamos tentar colocar o mundo na igreja. Se isso é uma verdade desses pregadores, o diabo conseguiu mais vitória do que com a primeira estratégia dele. É verdade, o segundo plano, o plano B, deu mais certo. Porque o que tem de entrado, às vezes a igreja não vai para o mundo, mas traz o mundo para a igreja. São festas genuínas. Aqui no nosso bairro, em bairros vizinhos e em bairros circunvizinhos, dentro das igrejas, com direito a vinho e a quentão, com direito a quadrilha, com roupas caracterizadas e ainda com premiação para a melhor roupa de quadrilha. Afasta-se os bancos da igreja, joga-se o púlpito para trás e usam a nave da igreja para fazer festas genuínas, ditas genuínas, que nada mais é de uma imitação do mundo, festas juninas, em homenagem a São Pedro e São João. Se perde a Bíblia na igreja, quando transformam igrejas em verdadeiras boates, shows ao invés de cultos, palanques ao invés de púlpitos, palhaços ao invés de pastores. Se perde a Bíblia na igreja, exatamente nesses momentos, quando nos dias de carnaval, para a igreja não se perder, não se desviar e pular carnaval, vamos trazer o carnaval, como vocês sabem, de muitas igrejas, né? Para dentro da igreja. Nos púlpitos, pastores famosos, vocês sabem, com escola de samba gospel. Com samba, com abadá. Mas só muda a letra fala de Jesus. Mas o samba rola, e os irmãos sambam. Eu botei um dia desse um vídeo dentro da igreja, né? O pagode, o sambão correndo solto. Na verdade, onde está a Bíblia nessa igreja? Hoje eu coloquei né? Música mundana. Aliás, igrejas aqui, entre Maria Paula e Campo Novo. Igrejas aqui, entre a Paciência e Rio do Ouro. Precisa ir muito longe, em São Francisco. Não precisa em São Francisco. Em Piratininga, em igrejas de Itaipu. Não. Aqui no nosso bairro, em bairros vizinhos, né? Igrejas em que tiraram a Bíblia e colocaram um karaokê. E é cantado músicas seculares, músicas mundanas. E o pastor chega e abre alas e diz: agora é minha vez. E ele canta um pagodão da década de 80 e toda a igreja sambando. Digo mais, com direito a caipirinha e caipivódica. Isso, irmão, sabido de fontes fidedignas, inclusive de algumas pessoas que de lá saíram e vieram para cá, e outras que são alunos do nosso curso teológico. Quando que se perde a Bíblia, irmãos?
Como que se perde a Bíblia? Na igreja. Quando a igreja não ora mais. Quando as reuniões de oração são as mais vazias. São as menos frequentadas. Está perdendo a Bíblia dentro da igreja. Quando não se frequentam mais cultos de oração. Quando acabam com o trabalho de oração. Quando acabam com vigílias. Quando acabam com consagração. Quando acabam com o círculo de oração feminino da igreja. Estão perdendo o livro do Senhor no templo, na casa do Senhor. Quando as igrejas tiram a escola dominical. Quando as igrejas tiram o culto da palavra e tiram a palavra do culto. Eita! Quando as igrejas tiram o culto da palavra, ou quando tiram a palavra do culto, estão perdendo a Bíblia dentro do templo. Como uma igreja aqui próxima, que os cultos aos domingos têm 1 hora. E 1 hora, quem sabe, sabe, é 45 minutos de louvor, de cantoria, de música, e apenas 15 minutos de fechamento de palavra. Estão perdendo a Bíblia dentro do tempo, quando não estão dando tempo para a palavra, para a genuína pregação da palavra. Quando tem culto que nem palavra mais tem, são verdadeiras cantatas, o culto que substitui a palavra, ou a pregação, ou a explanação, ou a ministração, ou o ensino da palavra por profetadas e revelamentos. Estão perdendo a Bíblia dentro da igreja. Estão perdendo o livro santo do Senhor dentro do templo, dentro da casa do Senhor. Quando os cultos estão do reteté. Aí dizem assim os dirigentes: daqui a pouco vamos ouvir a parte mais importante do culto, que é a pregação da palavra. Aí dá para o conjunto Bebezinhos de Cristo, que cantam 4 louvores. Depois o dirigente continua e diz: daqui a pouco vamos ouvir a parte mais importante do culto, que é a pregação da palavra. E dá a oportunidade para os adolescentes de Cristo, que cantam mais 3 louvores. Depois a mocidade com mais 2. Depois as irmãs cantam mais 4. Depois os varões cantam mais 2 hinos. E aí vamos ouvir a irmãzinha fulana de tal com um hino. Ela canta 4. E conta um testemunho, uma bênção, fala uma coisa ou outra entre um hino e outro. E o dirigente continua. Mas daqui a pouco vamos ouvir a parte mais importante do culto. Né? Aí dá oportunidade para mais alguém contar um testemunho. E alguém fala tanto na sua palavra de saudação que só falta pedir dízimos e ofertas. E continua. E dá 9 horas, 9h30, 10 horas. Eu já recebi a oportunidade para pregar uma vez. E uma das piores coisas para um pregador anônimo como eu. Olha meu nome, Eduardo da Silva. Está entrando agora o sobrenome Hora. Mas todo mundo me conhece, Eduardo da Silva. Rapaz, do Hora nem vingar muito. Aí pregar em cultos com cantores famosos, como eu já preguei. Não vou dar nome por uma questão de ética, mas ele já sabe, vários cantores e cantoras famosas, né? Estavam lá no culto festivo que eu ia pregar. E o cantor canta um hino, e canta outro, e canta outro, e canta outro. Eu já vi caso de uma que falou assim: olha, o senhor me contratou para cantar 4 hinos, R$2.000. Se o senhor tem tempo no culto para cantar mais um, proporcionalmente, matematicamente falando, é mais R$500, é R$2.500. Verdade, mentira? 4 hinos por 2.000, isso é em 1900 e antigamente, tá? Isso em 1900 lá vai fumaça.
Então eu estava lá, o pastor pediu para cantar mais um, ela falou assim, então é mais R$500. Eita! E eu já preguei 10 horas da noite. Eu já preguei 10h10 da noite. A minha esposa sabe disto. Do meu lado, sempre, há 36 anos de casamento. Se perde a Bíblia no templo, quando se dá mais valor à música do que à palavra de Deus. Quando o culto vira um culto do reteté, que é um culto pagão. Aliás, o único culto pagão das Escrituras está registrado, está no livro de 1 de Reis, capítulo de número 18, versículo 26 a 28, que diz assim: tomaram o novilho que lhes fora dado, prepararam e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: ah, Baal, responda-nos. Porém não havia uma voz que respondesse. E manquejando e se movimentaram-se ao redor do altar que tinha feito. Bota na sua versão, nova tradução na linguagem de hoje. Olha como é que diz assim, olha. E gritaram eles a Baal: ó Baal, responde às nossas orações. E ficaram dançando em volta do altar que haviam feito, porém não houve resposta. Continua 27 e 28, meu filho. 27, não, na sua tradução, meu filho, continua, pode mantê-la. Ao meio-dia, Elias respondeu e caçoou deles, dizendo: ore mais alto, pois ele é Deus. Baal não é Deus? Pode ser que ele esteja meditando, ou tenha ido ao banheiro, talvez ele tenha viajado, ou talvez esteja dormindo, e vocês terão que acordá-lo. Ao 28 agora. Aí os profetas de Baal gritavam cada vez mais alto, e começaram a se cortar com facas e punhais, conforme o costume deles, até que o sangue começou a correr. O único culto do reteté que eu conheço é um culto pagão, é um culto a Baal, onde havia gritaria estridente, correria para lá e para cá, todo mundo dançando, oh Jesus, daquela forma, né? Africana, e nós conhecemos muito bem. Tiraram, perderam, abandonaram o livro do Senhor na casa do Senhor. Quando é que se perde a Bíblia do templo? Quando no tempo do culto no templo se fala mais em dinheiro do que na palavra do Senhor verdadeiramente. Se gasta mais tempo com dízimos e ofertas, com palavra ofertória, do que com a palavra evangelística, ou doutrinária, ou eclesiástica. É quando se perde. Mas não se perde só a Bíblia no templo. Se perde também, e muitos a perderam, na sua própria casa. Quando que se perde a Bíblia em casa? Quando se não acontece mais cultos domésticos. Quando não se abre mais nossas casas para o culto no lar. Se perde a Bíblia em casa, quando a família não se reúne mais para orar antes as refeições e momentos outros. Se perde a Bíblia em casa, quando não há mais o seu devocional, a sua leitura diária, a sua oração em família. Se perde a Bíblia em casa, quando se perde valores dentro de casa. Como está escrito em Lucas capítulo 15, o capítulo dos achados e perdidos. Quando aquela mulher perdeu a dracma perdida dentro da sua própria casa. Valores perdidos dentro de casa.
Quando se perde a Bíblia dentro de casa. Mas eu coloquei aqui, mas estou vendo que o tempo também não vai dar. Quando se perde a Bíblia também no trabalho. Quando se perde a Bíblia também na escola. Na nossa época, nós tínhamos aula de religião. Lembra disso, os mais antigos? Moral e cívica. Eita, Jesus amado. Hoje dá nojo, me perdoe a expressão, de ver as escolas com um banheiro único para meninas e meninos, para homens e mulheres, com essa falácia da ideologia de gêneros. Se perdeu a Bíblia dentro das nossas escolas. Tinha um pensamento que dizia assim, olha, Deus nos forma, o pecado nos deforma, a escola nos informa, mas só Cristo transforma. Esse ditado precisa ser mudado. Deus nos forma, é verdade. O pecado nos deforma, é verdade. A religião só reforma. A escola nos informa. Oh, irmãos, que informação que temos tendo hoje mais nas escolas. As piores possíveis. As piores possíveis. Mas uma coisa eu sei, só Cristo transforma. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Se perde a Bíblia no templo, na igreja, na casa, na escola, no trabalho, na vida. Quando nós fazemos tudo isso juntos ou misturados, ao mesmo tempo, simultaneamente, ou algumas dessas coisas que falamos aqui que não devemos fazer, mas muitas igrejas estão fazendo. Tem pior, vocês sabem que tem. Tem o fumódromo anexo à igreja. Tem filme de adulto gospel para apimentar o casamento evangélico. Tem daí para pior. Mas eu quero continuar e falar agora sobre quando que se acha então, porque ela foi achada, porque fora perdida. Ela estava perdida, mas foi achada na passagem que lemos. Quando ou como que se acha a Bíblia no templo? Quando nós começamos a buscar o Senhor. Coloca aí, Natan. 2 de Reis 34. 2 de Reis 34? Não, meu filho. É 2 de Crônicas 34. Né? Versículo 3, meu filho. Versículo 3, parte A. Diz assim a palavra do Senhor. Porque no 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi, seu pai. O rei Josias, que faz essa grande reforma, onde se acha o livro da lei do Senhor, perdido dentro do templo. Ele começa a buscar o Senhor. Alguns eruditos, alguns teólogos acham que apenas o livro de Deuteronômio foi achado. A maioria acredita que foi achado todo o Pentateuco, os 5 primeiros livros de Moisés, os livros da lei, ou a Torá, né? Mas eu sei que tudo começa para a gente achar o livro da lei do Senhor. A gente precisa buscar o Senhor. Está escrito ali. Aliás, a primeira menção que eu ouço, meu filho, pelo menos que eu ouço não, que eu lembro, que eu tenho de cor, de buscar o Senhor, está em Deuteronômio 4:29, que diz assim: e de lá buscarás ao Senhor, teu Deus, e o acharás, quando buscares de todo o vosso coração. 2 de Crônicas 7:14, meu filho, a gente vai dar um passeiozinho rápido, né?
de se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar. E me buscar. Também livro de Isaías, capítulo de número 55, versículo 6, diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar e invocar enquanto está perto. Eu lembrei de uma agora, Natan, acho que é Oséias 10, 12, se não me falha a memória, a parte C, diz assim: porque é tempo de buscar o Senhor, até que Ele venha e chova a justiça sobre nós. Jeremias 29, 13, esse é conhecidíssimo: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscais de todo o nosso coração. Quando buscamos o Senhor, achamos a palavra do Senhor. Quando buscamos a palavra do Senhor, achamos o Senhor. Glória. Livro de Mateus, agora no Novo Testamento, capítulo de número 7, versículo 7 e 8, Jesus disse: pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á, porque todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Eu acho que é Tiago 4, 8, diz: chegai-vos a Deus, ou seja, buscai a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Mas pastor, como eu posso buscar o Senhor? Rapidamente, que a gente vai falar de um desses outros assuntos aqui, separadamente. Como que eu posso buscar o Senhor? Eu ouvi aqui alguns textos, mas de forma muito geral. Então vamos sair do geral para o específico, para o particular. De lá e então para o aqui e agora, nós podemos e devemos buscar o Senhor através da sua palavra, na própria palavra. Isaías 34:16, parte A, diz: buscai no livro do Senhor e lede. Buscai no livro do Senhor e lede. Como que nós podemos continuar a buscar o Senhor? Buscar o Senhor através de uma vida de oração, Natan. Livro de Daniel, capítulo 9, versículo 3, diz que voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e com súplicas, com jejuns, com pano de saco e cinza. Com pano de saco e cinza. Amém? Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Agora, como que nós devemos também buscar o Senhor? Como que também nós precisamos buscar o Senhor? Buscar o Senhor através da sua casa, da congregação, da frequência aos cultos. Buscai o Senhor. Livro de Salmos, Natan, capítulo Salmo 27, versículo 4, assim: uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu santo templo. Eita! Te dei 3 motivos específicos, 3 formas específicas, literais, para você buscar o Senhor, através da sua palavra, através da oração, através da sua casa. Amém? Então nós podemos achar o livro do tempo quando nós buscamos o Senhor. Quando é que nós achamos o livro do tempo? Quando nós nos purificamos dos ídolos. Coloca aí, Natan. Mesmo capítulo 34, versículo 3, parte B, e o versículo 4. Eu vou ler, diz assim: e no 10º ano começou a purificar Judá e a Jerusalém dos altos, dos postes ídolos e das imagens de fundição e de escultura. Na presença dele derrubaram os altares de Baalins e despedaçou os altares de incenso que estava acima deles, os postes ídolos e as imagens de escultura e de fundição, quebrou-os, reduzindo-os a pó, e aspergiu sobre as sepulturas dos que tinham sacrificado. Nós achamos o livro do Senhor na casa de Deus
quando nós abrimos mãos dos ídolos, dos pecados de estimação, dos pecadinhos cotidianos, nós achamos o livro, achamos a Bíblia, quando nós abrimos mãos dos ídolos. Pastor, mas crentes têm ídolos? Muitos ídolos que você precisa jogar fora. Aliás, todo grande avivamento, o primeiro deles das Escrituras, está no livro de Gênesis, o primeiro, pelo menos, como dizem os teólogos, é o menor deles, Juízes 6,15, mas o livro de Gênesis 35, vamos ler do 1 ao 3, dizem que é o primeiro avivamento das Escrituras. Disse Deus a Jacó, e avivamento começa com palavra de Deus. Sem palavra de Deus não tem avivamento, sem oração não tem avivamento. Amém? E olha, mas tem algumas coisas. Disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. E ali faz um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença do teu irmão Esaú. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio, purificai-vos e mudai as vossas vestes. Perdão. Levantemo-nos e subamos a Betel. Ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Verso 2, eu vou destacar, Nata, por gentileza. Versículo 2. Disse Jacó a toda a sua família e a todos que com ele estavam: lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio, purificai-vos e mudai as vossas vestes. Achamos a Bíblia na vida, na igreja, em casa. Quando jogamos fora, precisa jogar o celular fora, o smartphone fora? Olha, alguns casos extremos que até precisa. Mas o que precisa é jogar o que está aqui, que te faz mal, que te domina, que te vicia, que te prende, porque de tudo que você é preso, escravo você é. Você sabe, quem sabe, dos ídolos, deuses estranhos. Não é a internet, é a infernet. Não é a televisão, é a tira-visão do crente. Nós sabemos. Aliás, essa é antiga, hein? Essa é do tempo do irmão Daniel, da irmã Laí. Dizem, antigamente não tinha internet, mas assim, ver televisão é como se comer um peixe. Você come a carne e joga a espinha fora. É verdade ou mentira? Tem gente que está fazendo diferente. Ó, internet, irmãos, é como comer um peixe. Tem gente comendo a espinha e jogando a carne fora. Só acesso que não presta. E eu não estou falando somente em pornografia, não. Eu estou falando além disto. Amém? Jogar os ídolos fora. Tudo aquilo que você dá mais tempo, dá mais valor e dá mais atenção do que a Deus, pode ser o seu Deus. Pode ser os seus deuses. Pode ser o seu ídolo. Pode ser os seus ídolos. Amém? Quando é que achamos a Bíblia? Quando que nós a encontramos de volta? Quando nós reformamos a casa do Senhor. Quando nós trabalhamos na casa do Senhor. Quando nós trabalhamos para a reforma da casa do Senhor.
Coloca aí nessa capítulo 34, verso 8 a 10. Diz assim a palavra do Senhor: então, no 18º ano do seu reinado, havendo já purificado a terra e a casa, enviou Safã, filho de Azalias, Mazéias, governador da cidade, e a Joá, filho de Joacás, cronista, para repararem a casa do Senhor, seu Deus. Foram Uquias, entregaram o dinheiro, e aí se achou o livro. Porque houve uma reforma. Quando nós cuidamos da casa do Senhor, quando nós zelamos pela casa do Senhor, nós achamos de volta o livro do Senhor. Achamos de volta o livro do Senhor. Natan, coloca Ageu, capítulo 1, versículo de número 3 até o 11. Nós vamos ler. Aconteceu isso. Só que o período aqui é pós-exílico. Eu não quis me deter muito, nem como fundo histórico, sobre a questão do rei Josias, do reino dividido, o tempo, a época, o ano. Deixei essa parte didática para lá, né? Eu queria me dedicar mais à parte prática mesmo, os nossos dias, para as nossas vidas. Mas esse período aqui é pós-exílico. E diz assim, olha, aí Ageu vem como profeta, Israel de volta à sua terra, e cada um voltou para a sua própria casa, e começou a reformá-la, e reformaram, já estavam no acabamento, e acabaram, e a casa do Senhor estava como? A casa do Senhor estava em ruínas. Vamos ler? Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta minha casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai no vosso passado, tendes semeado muito e recolhido pouco, comeis, mas não chega para fartar-vos, bebei, mas não dá para saciar-vos, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe o salário, recebe para pô-lo num bolso furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai no vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a minha casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperaste-o muito, eis que veio a ser pouco. E esse pouco, como trouxeste para vossa casa, eu com um assopro dissipei. Por quê? Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. E por isso os céus sobre vós retêm o orvalho e a chuva, e a terra os seus frutos. 11, Natan. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal e sobre o vinho, sobre o azeite e sobre tudo que a terra produz, como também sobre os homens e sobre os animais, e sobre todo o trabalho das vossas mãos. Por quê? Por quê? Porque largaram a casa do Senhor em ruínas, enquanto estavam trocando de piso nas suas casas, trocando de cor de tinta. Não quero mais essa, enjoei. Mas só tem 6 meses, mulher. Não, mas eu quero uma outra cor, mais moderna. E a casa do Senhor em ruínas. Aí a gente entende, no final do capítulo 1 e no capítulo 2, só tem 2 capítulos, o livro de Osés, de Ageu, você deveria lê-lo. E você aprende nesse livro que quanto mais tempo da casa de Deus, melhores tempos em minha casa. Eu sou prova viva disso. Pergunta a Tânia e meus filhos. Que quanto mais eu abençoo a casa de Deus, mais Deus abençoa a minha casa. Que quanto mais eu semeio na casa de Deus, mais eu colho na minha casa. Está lá. Está lá. É só ler o primeiro capítulo. No final eles fazem o que Deus manda.
Eles vão pegar material, vão reconstruir, vão reformar a casa do Senhor, e o Senhor os prospera. O Senhor manda de volta a chuva, e o Senhor repreende todo devorador, e o Senhor os abençoa, porque eles abençoaram a casa do Senhor. Aqui Josias começa assim, com uma reforma, e através dessa reforma na casa do Senhor, amém? Se acha o livro do Senhor. Quarto lugar, quando é que nós achamos o livro do Senhor na sua casa? Quando nós adoramos o Senhor. Verso 13, do mesmo capítulo. Tem mais, mas eu preciso correr. 34:13 diz: todos os levitas, peritos em instrumentos musicais, eram superintendentes dos que carregavam e dirigiam todos os que faziam obra em qualquer sorte de trabalho. Outros levitas eram escrivãos, oficiais e porteiros. Todos os levitas, peritos em instrumentos musicais, instrumentos músicos. Se acha o livro da lei do Senhor na casa do Senhor, quando a verdadeira adoração. Quando viemos para casa para adorá-lo, em espírito e em verdade. Não para conversar com o irmão, não para ficar de conversa paralela, não para reparar, não para assistir o culto, não apenas para participar do culto. É outra coisa, mais profunda, mas é outra coisa. Mas para cultuar o Senhor. Porque quem vem assistir o culto, vem ver se o cabelo da irmã está esticado ou não. Quem vem assistir o culto, vem ver se a roupa da irmã, se a saia da irmã, se o vestido da irmã está curto ou não. Quem vem assistir o culto, veio ver se a gravata do pastor é curta ou é língua de sogra. Quem veio assistir o culto, vem para assistir os irmãos, para reparar os irmãos, para ver, o irmão está com cabelo grande, o outro está com cabelo desgrenhado, a roupa daquela irmã está amarrotada, a roupa do marido dela parece que saiu da boca do boi. Quem veio assistir o culto, irmãos, assiste os irmãos, repara os irmãos. Mas quem vem cultuar o Senhor, eita! Quem vem adorar o Senhor, não tem olhos para nada disso, porque os olhos dele estão fitos no Senhor. Bota aí, Natan. 45:18, 45:18. Depois, livro de Hebreus 12:2, né? Diz: olhai para mim, vós, todos os moradores da terra. Livro perdão, Hebreus 12:2. Olhando atentamente para o autor e o consumador da nossa fé. Olhando atentamente para Jesus. Quem olha atentamente para Jesus não fica olhando atentamente para ninguém. Amém, irmão? Quando é que se acha a Bíblia do templo? Quando a gente vem do templo para adorar o Senhor. Quando a gente não usa o templo como um ponto de encontro, como um namoródromo. Não. Aqui é a casa do Senhor. A gente veio para adorá-lo na beleza da sua santidade. Livro de João, capítulo 4, versículo 19 ao 24. A mulher pergunta: vejo que tu és profeta. Até o 24, viu? Passando. Nossos pais adoraram neste monte, vós dizeis que é em Jerusalém o lugar que se deve adorar? Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o que o Pai procura para seus adoradores. 24, porque Deus é espírito, e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Quando que nós podemos
Quando que nós, na verdade, achamos a Bíblia perdida dentro do templo? Quando há transparência na igreja. Quando há transparência na igreja. Quando há hombridade. Quando há justiça. Quando há imparcialidade. Amém, amados? É isso aí. Fica triste comigo, não. Eu já falei na cara de um pastor e de uma pastora, né? Não é ético os pastores serem tesoureiros da igreja. Não é ético. Se não é ético, não é certo. Se não é certo, é o quê? Errado. Não é ético. Como foi dito aqui algum tempo atrás, numa igreja bem perto de nós. Pastor, o dinheiro da igreja, porque nós fazemos almoço. Aliás, eu vou fazer um texto, eu vou fazer um texto. 34, né? 14 a 17. Pois eu continuo. Quando se tirava o dinheiro que se trazia à casa do Senhor, quando se tirava, havia uma transparência ali, uma prestação de conta ali. Quando se tirava o dinheiro que se trazia à casa do Senhor, e o que o sacerdote achou o livro da lei, dada por intermédio de Moisés, né? Acho que eu vou destacar para pular, então 17. Bota no 17 para ver. Contaram o dinheiro que se achou na casa do Senhor e o entregaram nas mãos dos que dirigiam a obra, dos que a executavam. Se acha a palavra de Deus na casa do Senhor quando há transparência financeira. Não é quando o pastor aqui perto disse, eu sou o pastor. Aliás, Orlando não está aqui, a Tânia está, Nayara também, Natan não vai lembrar, era muito pequeno, quando um pastor disse algo parecido. Quem sabe, mais de 10 anos atrás, 12 anos. Eu sou o pastor da igreja, eu faço o que quiser com o dinheiro da igreja. O daqui foi além, tá? Na reunião de obreiros, de fontes fidedignas, tá, irmãos? Eu sou o pastor da igreja e eu faço o que quiser com o dinheiro da igreja. E eu não tenho satisfação a dar ninguém. E quem estiver insatisfeito, que saia. Se eu estivesse lá, como lá antes eu estava com a minha família, fui o primeiro a pegar meu bonezinho. Na verdade eu nunca usei boné. Fui o primeiro a pegar minha bela e velha e boa Bíblia e sair. Amém? O Orlando não está aqui, se ele tivesse, e logo depois ele sai. É isso. Então o dinheiro é só para o pastor? Casa do pastor tem ar, a igreja não tem nem ventilador. Casa do pastor é linda, a igreja não tem nem fachada. Que negócio é esse? Casa do pastor é uma mansão, a igreja é um barraco. Casa do pastor tem portão eletrônico. Eu estou falando literalmente falando, vai, irmãos, quem sabe, sabe, né? A do pastor não tem nem portão. A igreja não tem nem portão. Se perde a Bíblia no templo. Quando não há transparência financeira como aqui lá. Só aí ali você vai ver. Quanto entrou, quanto saiu, para onde foi, o que ficou. Está tudo ali. Amém? Quanto que o pastor ganha de ajuda de custo. Está tudo ali. Nada a esconder. Transparência. Imparcialidade, justiça. Quando que se acha? Perdão, estamos caminhando para o final. Quando que se acha o livro no templo? Quando que se o recupera? Quando se ora. Quando se ora ao Senhor. Quando se consulta ao Senhor. Bota aí, Natan, verso 21. No mesmo capítulo 34 que estamos, né? Diz assim. Ide e consultai o Senhor por mim.
e pelos restantes de Israel e Judá, acerca de todas as palavras deste livro. Quando a igreja ora, ela acha a palavra. Porque palavra e oração, elas andam juntas, de mãos dadas. São irmãs gêmeas. Aliás, André, um pescador fez um barco. E além de batizar o barco, os barcos têm seus nomes, né? Ele escreveu nos 2 remos. Nenhum ele escreveu Bíblia. No outro ele escreveu oração. Aí perguntaram a ele, alguns curiosos, por que você escreveu Bíblia, né? Ou palavra de Deus, num remo e no outro oração? Ele falou, porque a vida do cristão é assim. A vida do cristão é assim. É Bíblia e oração. É palavra de Deus e oração. Se ele remar só para um lado, só palavra sem oração, é muito formalismo. O barco vai rodar para um lado e não vai sair do lugar. Mas se for muita oração, mas pouca palavra, é muito fanatismo. Ele vai rodar para o outro lado. Vai rodar, mas também não vai sair do lugar. É Bíblia e oração. É Bíblia e oração. Bota aí, Natália, livro de Atos 6, 4. Quando da instituição dos diáconos, no diaconato, Pedro diz assim: e quanto a nós, nos consagraremos, nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. A oração e a palavra. A oração e a palavra. A oração e a palavra. Quer ser a palavra? Oração. Quer mais oração? Palavra. Amém? Você precisa equilibrar essas duas das maiores virtudes cristãs. E como eu digo, duas das maiores colunas para o cristão, para que você não caia: oração e palavra. Oração e palavra. Oração e palavra. Para terminar, quando se acha verdadeiramente, quando ela é recuperada, é trazida à tona, quando ela volta a ser lida, quando ela volta a ser estudada, bota aí, Natan, 29 e 30, quando ela é lida, é meditada. Então deu ordem o rei a todos os anciãos de Judá e de Jerusalém, e eles se ajuntaram. O rei subiu à casa do Senhor, e todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, sacerdotes, levitas e todo o povo, o menor até o maior, e leu diante deles todas as palavras do livro da aliança que foram encontradas na casa do Senhor. Às vezes a sua Bíblia está perdida dentro da sua casa. Falta ser lida, ser meditada, ser estudada. Rapidinho, menos do que 6 minutos, um passeio rápido pelas páginas douradas das Escrituras Sagradas e o que devemos fazer com ela. Livro de Deuteronômio, capítulo 17, versículo 19, parte A, diz: terás o livro da lei diante de ti, e nele lerás todos os dias da sua vida. Livro de Josué 1,8 diz: não cesses, não afaste da sua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito, e então fará prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Livro de Salmo 1, verso 2, antes tenho o meu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medito de dia e de noite. Livro de Salmo 19, versículo 7, a lei do Senhor é perfeita e restaura a minha alma. Livro de Salmo ainda 107, versículo 20 diz: enviou a sua palavra e os sarou e os curou daquilo que lhes era mortal. Livro de Salmo 119, versículo 9 diz: como conservará o jovem puro o seu caminho, observando segundo a sua palavra. No mesmo Salmo 119, versículo 11 diz: guardo a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. No mesmo Salmo 119, versículo 89 diz: para sempre, ó Deus, a tua palavra está firmada no céu.
No mesmo Salmo 119, versículo 105, diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. No mesmo Salmo 119, versículo 140, diz: puríssima é a tua palavra, por isso o teu servo a estima, por isso o teu servo a ama. E o Isaías já li, mas vou repetir somente a parte A, 34, 16, diz: buscai no livro do Senhor e lede. Livro de Jeremias, capítulo 1, versículo 12, diz: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir, para cumprir, para cumprir. Livro de Mateus, capítulo 5, versículo 18, não passará um iontio desta lei, sem que tudo se cumpra. Mateus 24, 35 diz: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar, não passarão. Livro de João, capítulo 5, versículo 39, diz: examinai as escrituras, examinai-as, porque julgaste ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Livro de Atos, Natan, capítulo 17, versículo 11, diz que os de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, porque examinavam as escrituras diariamente para ver se as coisas eram de fato assim. Livro de Romanos, capítulo 1, versículo 16, diz: porque não me envergonho deste evangelho, porque é a salvação de Deus para todo aquele que crê. Livro de Romanos, ainda capítulo 10, versículo 17, diz: a fé vem pelo ouvir e ouvir, ouvir e ouvir, ouvir e ouvir a palavra de Deus. Livro de Efésios, capítulo 1, versículo 17, diz, parte B: e tomai também a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aliás, foi com essa espada do Espírito, que é a palavra de Deus, a única arma ofensiva do soldado cristão para a batalha espiritual, é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Foi aqui Jesus venceu o diabo, a tentação no deserto, Mateus 4, verso 4, verso 7 e verso 10. Ele disse: está escrito, está escrito, está escrito. Aleluia. Livro de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, e que maneja bem, e que maneja bem, e que maneja bem a palavra da verdade. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2, diz: prega a palavra a tempo ou a fora de tempo, e insista, quer seja oportuno, quer não, mas prega a palavra. Livro de 2 Timóteo, capítulo 3, Natan. Eu vou recitar o 15 e o 16. O 15 diz que desde a infância sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação que há em Cristo Jesus. Aí o 16 diz: porque toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, e para a correção, e para a educação na justiça. Livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 12, diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, ela penetra ao mais profundo, ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Ela é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Livro de Tiago, capítulo 1, versículo 22, diz: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não ouvintes negligentes, enganando-se a vós mesmos, mas praticantes, conforme diz Mateus, capítulo 7, versículo 24 ao 27. A parábola dos 2 construtores. Jesus termina o sermão do monte que nos eleva do vale da depressão. Ele diz: todo homem, pois que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Caíram as chuvas, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, mas ela não caiu, porque foram edificadas sobre a rocha. 26, 27, ele diz: mas todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, a um homem louco, a um homem nécio, que edificou a sua casa sobre areia. E caíram as chuvas, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, e ela caiu, sendo grande a sua ruína. Livro de Apocalipse, para fechar, capítulo 1, versículo 3. Jesus fala assim: bem-aventurados que leem, bem-aventurados que ouvem, e os que guardam as profecias escritas neste livro, porque o tempo está próximo. Porque o tempo está próximo.
Será que a Bíblia está perdida na sua vida? Deixa eu fechar somente um ponto. Depois de tudo isso, para concluir, qual o resultado de quando achamos a Bíblia, a lemos e a praticamos? O resultado é a restauração, como aconteceu com Josias, com Ilquias, com o povo de Israel sob o reinado de Josias. É avivamento, é restauração para as nossas vidas, é mais do Senhor para cada um de nós. Se por um acaso você perdeu a Bíblia na sua vida, acha, e Deus restaurará toda a sua vida em nome de Jesus. Muito obrigado. Amém e amém. Que Deus nos abençoe com essa palavra. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.